Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, meio-dia em ponto aqui em São Paulo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos acompanha também pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Ouça os nossos podcasts que estão disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja a partir de agora com o programa pelo WhatsApp 973350038, de novo, 973350038, e pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira e de praxe por aqui, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Os nossos convidados para essa conversa de hoje sobre segurança pública em São Paulo são os oficiais do Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo, o Copom. Eu apresento primeiramente o capitão Cauê Felipe Mascarenhas. Capitão Mascarenhas, o nome de guerra, tudo bem por aí? Tudo bem, Mauro, boa tarde ao senhor, a toda a equipe e a todos os ouvintes aí da Rádio Trianon. Eu agradeço a oportunidade, né, de demonstrar mais um serviço de utilidade pública, né, para todos, né, e muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença por aqui e aos demais oficiais também. E pode deixar o senhor de lado, tá ok, capitão Mascarenhas? Fique à vontade. Também com a gente o capitão Leandro de Campos Pires, o capitão Campos. Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem, capitão? Tudo bem, Mauro. Bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aí do programa Gente que Fala. É um grande prazer aí ter essa oportunidade aí de ter esse bate-papo com todos vocês. Capitão Campos, que já esteve com a gente numa outra edição do programa Gente que Fala, na outra vez no estúdio, né, capitão? E agora aqui pela Martinez. Ferramenta... sim, foi o Martinez que esteve, é verdade, verdade. Já fiz a confusão aqui. Muito bem. E então, vamos agora apresentar o capitão Flávio Martinez. Capitão Martinez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer retornar ao programa. Então, vamos agora falar sobre o Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, que tem como seu trabalho mais conhecido a ação de providenciar socorro imediato aos pedidos da população relacionados às emergências policiais, pelo 190, e também dos bombeiros, pelo 193. Capitão Mascarenhas, eu começo com você. Como é que surge exatamente o Copom? Como é que nasce esse trabalho de atendimento pelo telefone 190? Porque é tudo uma evolução, né? Como é que a história conta a respeito disso? Como é que a população entrava em contato com a Polícia Militar para uma necessidade de uma ocorrência? Como é que funcionava isso? Mauro, o Copom ele exerce duas grandes atividades, né, no contexto aí da segurança pública. E a primeira, você acabou dizendo aí, né, é o atendimento do 190 e do 193, através das nossas linhas de emergência. E também efetuamos o atendimento, né, e o gerenciamento das equipes que estão no atendimento local. Então, a gente acaba realizando essa coordenação das equipes locais, né, no atendimento das ocorrências. Paralelo a isso, o Copom ele acaba agindo em algumas situações suplementares, né, como gerenciamento de grandes eventos, né, eventos de grandes envergaduras, no qual afetam a vida da sociedade e do Estado. Eu posso citar como exemplo aí as grandes manifestações, né, eventos aí esportivos como Fórmula 1, né, então tem essa atuação aí que eu posso distinguir nesses dois momentos, né, o atendimento, né, da sociedade e depois no gerenciamento das ocorrências propriamente dito, né? Sim. Capitão Campos, um pouquinho mais da história, claro, se você tiver o conhecimento, né? Como é que exatamente surge o Copom? Como é que é essa evolução no atendimento da população? Como é que nasce, na verdade, esse caminho, né, de contato entre a população e a Polícia Militar no caso de uma ocorrência? Você tem informações mais históricas? Como é que tudo foi no começo?
Então, Mauro, na realidade é uma necessidade, né? É uma necessidade que tanto a população como o próprio patrulheiro na rua, ele necessita. Ele necessita de uma interligação entre a população que solicita e ele mesmo, o patrulheiro. E surge aí o Copom. Surge aí o Copom para facilitar isso aí. Então, o Copom é o primeiro contato da população, é 190, a ligação, o bom atendimento e repassado a necessidade para a viatura para o atendimento da população, do cidadão que precisa do atendimento da polícia, seja ele de diversa natureza, tanto só uma orientação ou mesmo a presença da força policial lá para a necessidade dele, né? Então, eu que sou exemplo vivo disso, já trabalhei também no patrulhamento, eu falo para você que sem o Copom, sem esse centro de operações, interligando todas as viaturas, todos os sistemas e a demanda da população, o atendimento da polícia ele acaba se tornando ineficaz, né? Capitão Martinez, para falar um pouquinho mais do que acho que nós leigos consideramos, para a gente que não está na Polícia Militar, evidentemente, e precisa dessa comunicação com vocês por meio do 190, a gente imagina uma coisa de uma grande complexidade. Afinal de contas, você liga a 190 de qualquer lugar e independentemente, nós somos 645 municípios em São Paulo, independentemente do município onde você estiver, você vai ligar 190 e vai cair ali. E como é que é feito todo esse trabalho para cair a ligação no lugar certo, a tecnologia, o sistema entendendo onde tem que cair para poder ter o atendimento mais rápido possível? Mauro, como você falou, né, o 190 no Brasil inteiro é o telefone de emergência para se falar com as polícias militares, né? O estado tem 645 municípios e o nosso centro aqui na capital, a gente atende a capital e a região metropolitana, 39 municípios, uma população de 22 milhões de pessoas. Então, o sistema, ele entende a localização, ou seja, no caso de celular, ele vai pela estação rádio base mais próxima, ele faz uma triangulação. Então, se a pessoa está na cidade de São Paulo, a ligação cai para nós, se a pessoa está em Guarulhos, cai para nós, se a pessoa está em São José do Rio Preto, vai cair no Copom de São José do Rio Preto. A Polícia de São Paulo hoje, ela tem o centro de operações aqui em São Paulo e em outros 10 no interior. E aí, quando a ligação é recepcionada pelo atendente, ele começa a gerar a ocorrência, ele vai falando com o solicitante, perguntando onde que ele está, o endereço correto, o número, e o sistema, ele ele encaminha essa ocorrência para o batalhão correto. Então, por exemplo, a gente cadastra, o solicitante presenciou um fato aqui na Avenida Tiradentes, o atendente vai recepcionar essa ligação, vai registrar a ocorrência, e a ocorrência vai cair na cabine do 13º Batalhão, que é o batalhão que faz aqui a Avenida Tiradentes, aqui em São Paulo. Eu iniciei fazendo esses questionamentos, como é que funciona o 190, onde cai exatamente cada ligação que vem, porque é o que a gente observa, né? Tem um chamado que a gente faz para a Polícia Militar já vem imediatamente, a gente fala, mas como é que foi tão rápido, né? Como é que as coisas foram organizadas assim, de uma forma tão rápida para que a polícia chegasse a tempo, né? Então, essa é a complexidade de uma operação que, às vezes, para o leigo acaba não entendendo, né? E que a tecnologia que resolve, né? Eu dei o exemplo do 13º Batalhão, mas dependendo da ocorrência, a gente pode acionar batalhão de choque, a gente pode acionar o grupamento aéreo, dependendo da complexidade da ocorrência, um roubo à banca, a gente pode acionar o GAT, se houver necessidade, se houve tomada de refém, essas coisas. Então, o Copom aqui, o nosso centro de operações, a gente tem a capacidade de acionar de forma muito rápida, instantânea praticamente, todos os meios, os batalhões necessários. Porventura, a pessoa está presenciando uma situação de roubo a banco, por exemplo. Muitas vezes a ligação está lá no atendimento do 90 ainda, e essa notícia, o sistema gera uma pré-ocorrência, e essa ocorrência cai no batalhão da área, cai no batalhão de choque. Então, nem terminou o cadastro da ocorrência ainda por completo, e a gente já está informando aquela área,
por exemplo, atenta à rede, às viaturas, na Avenida Tiradentes, número 2000, roubo em andamento. E muitas vezes a gente vai complementando a informação. A gente só dá a primeira notícia que está tendo um roubo em andamento ali. A gente não passa ainda quantos indivíduos, porque essa ligação ainda está sendo Está em atendida. andamento. Isso. Certo. Capitão Mascarenhas, como é que você chegou ao Copom? Está desde o começo ou já passou por outras atividades dentro da Polícia Militar? Capitão Mascarenhas? Algum problema com o Capitão Mascarenhas? Não estou vendo ele aqui. Bom, vamos seguir. Então, Capitão Cauê, como é que... Estou vendo aqui o Capitão Mascarenhas. Está me ouvindo, capitão? Não, sem contato. Capitão Leandro, então vamos lá. Como é que você chega no Copom? Como é que você foi trabalhar no Copom? Bom, Mauro, eu tive a oportunidade... Tá me ouvindo bem, Mauro? Há algum problema na comunicação, acho que com o Capitão Mascarenhas, talvez esteja influenciando na sua, mas agora vamos lá. Vamos lá. Eu tive a grata satisfação de, pela segunda vez, retornar a servir aqui no Copom, né, Mauro? Tá me ouvindo, Mauro? Estou ouvindo. Pode seguir, capitão. Tá. Então, eu tive a grata satisfação de, pela segunda vez, servir aqui no Copom. É uma unidade aí ímpar aqui na polícia, né? Trabalhei durante boa parte da minha carreira na atividade operacional na rua, e então eu sei o quanto é importante e necessário um bom trabalho aqui, né? Hoje não trabalho na parte operacional aqui do Copom, trabalho mais na parte de gestão de pessoas, né? Direitos, férias, pagamento, essa coisa toda. Mas já sim trabalhei na parte operacional aqui, então eu sei o quão importante é o serviço realizado aqui pelos policiais do Copom, né? Considero uma atividade operacional, bem dizer mesmo, aqui o Copom de fundamental importância. Como repeti há pouco aí, se não fosse algumas posições, algumas ações cirúrgicas aqui do Copom, talvez não tivéssemos desfechos desejáveis aí em algumas ocorrências, né? Agora, capitão Campos, você tem um trabalho voltado a relações humanas, recursos humanos e relações públicas. Quais são as suas atribuições exatamente nessas duas áreas na PM, em recursos humanos e em relações públicas? Então, Mauro, aqui na parte de recursos humanos, a gente cuida, bem dizer, da parte do pessoal mesmo, né? Dos direitos, o que todos os policiais aqui têm. Acaba tudo centralizando no meu setor, né? Então, o que a gente cuida? A gente cuida de direito de férias, licença-prêmio, afastamentos, licença para tratamento de saúde e também pagamentos, tudo que faz direito ao policial, tanto na parte fiduciária também, né? Hoje contamos aí com o efetivo aí do Copom gira em torno de 1.200 policiais, sendo que operacionais a gente tem em torno de 860. Então, Mauro, a gente cuida aí onde o policial está, quando que ele está trabalhando, quando ele está de férias, licença-prêmio. Então, temos que ter um controle disso aí. Na parte de relações... Mas policiais que atuam no Copom, não em toda a instituição Polícia Militar. Não, somente aqui no Copom. Sim. Essa a gente até comenta, né, que o Copom ele não tem status de um batalhão, né? Ele tem status de um grande comando. Um grande comando seria uma região aí, por exemplo, uma grande São Paulo, uma região que pega Osasco, Carapicuíba, Itapevi. O Copom, em termos de efetivo, o número de efetivo, ele se equipararia a um grande comando, né? E voltando na parte de relações públicas, aqui a gente cuida do incentivo interno nosso, né, da motivação interna nossa, que é premiação de policiais que atuam em ocorrências aí de destaque. A gente premia eles aqui, premia com medalhas, com honrarias aqui internamente, e também ações externas. Tivemos como exemplo aí a semana passada, podemos citar um exemplo, uma campanha de doação de sangue aqui no Copom, né? Junto a instituições externas aí para
esse é um exemplo de ações de publicação de imagem, né, que a gente faz por aqui. Tá certo. Capitão Cauê Mascarenhas, está restabelecido o seu áudio aí? Me ouve agora? Tudo bem? Mauro, desculpa, estamos novamente aí no ar. Coisas da tecnologia, coisas da nossa internet. Fala um pouquinho da sua atribuição aí, você está ligado à área de treinamento e qualidade. Exatamente o que você faz dentro do Copom nessa questão de treinamento e qualidade? Sim, Mauro, é uma preocupação gigantesca nossa aqui, né, com relação aos fatores aqui que estão relacionados à nossa atividade. E uma delas é o fator tempo, né? A gente tem dois segmentos aí, né, que é o tempo e a qualidade. O tempo ele está presente em todas as nossas intervenções. E a todo momento estamos realocando meios e esforços para atender a população no menor tempo possível. No fator qualidade, existem questões técnicas, né, no qual a gente busca um constante aprimoramento, e a nossa sessão, né, de treinamento de qualidade ele atua exatamente nesse contexto, né, em prever aí, né, os próximos obstáculos, né, tomando assim providências preventivas, né, no âmbito principalmente de treinamento. Há uma preocupação muito grande, inclusive, na seleção, né? O policial, para vir servir aqui no Copom, ele passa por um novo processo seletivo, no qual são verificados aí aspectos cognitivos, né? É feita uma seleção técnica. Paralelo a isso, é feito também uma avaliação aí no âmbito psicológico, vez que aqui no Copom as exigências, né, relacionadas a esse aspecto é muito grande. Só para você ter uma ideia, o policial ele fica aqui 12 horas em um atendimento contínuo com a sociedade, né? Então há uma exigência de questões psicológicas aí bem direcionadas para esse tipo de atuação. E além disso, uma vez verificado esse contexto técnico e psicológico, é verificada a vida pregressa, né? Como esse policial, né? Ele se comportou na ocasião em que ele atendia a sociedade, né? Nas ruas, né? Durante o patrulhamento. Então, verificado todos esses aspectos, ele é aprovado e, posteriormente, ele vem a servir aqui no Copom. Logo na apresentação dele, é feito um treinamento, né? Aproximadamente um mês aí de treinamento, para qualificar esse policial às novas atividades, né? Como foi dito aí, o Copom ele é considerado uma atividade fim, porém que requer uma série de peculiaridades, né? Tanto de uso do sistema, quanto da forma de atendimento da sociedade. O senhor tinha perguntado anteriormente aí com relação à forma que a gente atende essa sociedade. Temos sistemas que atuam diretamente nos auxiliando, né? O primeiro que eu posso destacar é o sistema de informações da Polícia Militar, que ele é responsável pelo gerenciamento de toda a gama de informações que chegam até nós. E temos também um adendo que é a árvore de decisão, que é basicamente aí um complexo, né, de perguntas e respostas que vão direcionando esse atendimento. Obviamente, a premissa nossa é sempre verificar lá se há a questão, né, de vida em risco, né? Nosso objetivo sempre é salvaguardar a vida. Então, uma vez sendo identificada essa necessidade, não, essa questão de vidas em risco, todos os esforços são realocados, né, no menor tempo possível para o maior atendimento aí, com aspectos aí de salvaguarda, né, e manutenção da vida. Capitão Flávio Martinez, suas atribuições dentro do seu posto aí de chefe de operações. Mauro, hoje eu sou chefe de uma das equipes operacionais aqui do Copom, né? São 5 equipes, eu sou chefe de uma delas. E a nossa atribuição dos 5 chefes, né, é coordenar o atendimento das ocorrências do telefone de emergência 90 e o despacho das viaturas que vão atender essas ocorrências, né? Então, a nossa missão hoje é essa, né? A parte operacional aqui do Copom, fazer o sistema rodar, porque são muitas ligações que a gente recebe, são muitas ocorrências que são geradas, então a gente tem que dar esse suporte tanto para a população, atendê-la de forma rápida, porém com atenção, com qualidade, e também repassar essas informações ao patrulheiro, né, ao policial que vai atender essa ocorrência lá, para que ele tenha o máximo de informação possível na hora que ele chegar no local. Porque apesar da gente ter atenção no cadastro da ocorrência, quem vai checar todas as circunstâncias
que o solicitante está falando para nós é o policial na ponta da linha, né? Então, a gente vai cadastrar, vai registrar a ocorrência, mas quem vai checar realmente no ponto lá é o policial na ponta da linha. Tá, então a abrangência, você já tinha falado anteriormente, né? São várias formas aí de atendimento, né? A abrangência do Copom, onde vocês estão, aí na região da Tiradentes, capital, região metropolitana aí? Capital, região metropolitana, num total de 39 municípios e aproximadamente 22 milhões de pessoas, né? Que é quase metade da população do estado, que hoje gira em torno de 45 milhões, então a gente atende quase metade da população. E aí, se alguém liga de uma cidade do interior, fora dessa abrangência, fora da região metropolitana, aí vai para outra base, digamos assim. Vai. Porque a polícia hoje ela dispõe, além do Copom São Paulo, que é onde nós estamos, ela dispõe de outros 10 centros de operação no estado. Então, a região de Campinas tem um, São José dos Campos, Ribeirão, São José do Rio Preto e por aí vai. São 10 espalhados pelo estado. Capitão, quem é que atende o telefone 190? Quem são as pessoas que estão prontas aí para saber das ocorrências que estão chegando? São os atendentes. E no atendimento do 190, a gente, né, o teleatendente lá, o atendente, ele é policial militar ou ele é um civil que recebe treinamento específico, como o Mascarenhas mencionou ainda há pouco, né? Tanto o policial militar como o atendente civil, ao chegarem no Copom, depois de passar por todo o processo de seleção, eles não vão trabalhar sem passarem por um curso que aí demora 15 dias, 20 dias, pelo menos, treinando para que ele atenda a população de forma adequada, aprenda a mexer nos sistemas que a gente utiliza, né? Nos diversos sistemas que a gente utiliza para ele atender esse telefone. Então, ou é policial militar ou atendente civil. Sim, agora, capitão Leandro Campos, e nesse treinamento não é só uma questão para saber atender, para saber lidar com a tecnologia, para saber encaminhar aquela ocorrência, fazer o contato com as viaturas que estão em campo para passar as informações. Existe também todo um trabalho humano aí, né, daquele atendente, e também ele precisa talvez ter conhecimento sobre as estratégias da instituição, informações que são sigilosas, ele tem que ter ali todo um tipo de atuação, né, perante aquele munícipe ou aquele morador do Estado que faz a ligação para a Polícia Militar e que precisa daquele atendimento naquele momento, né? Como é que essas informações são tratadas? Então, Mauro, justamente, eu acho que o atendente, seja ele civil ou militar, ele é uma peça fundamental em todo cenário, porque ele é o contato direto com o solicitante, com o cidadão, né? E para isso ele vai deparar com N situações. Por isso que durante o treinamento, durante o período o processo seletivo nosso aqui, é avaliado não somente se ele tem boa dicção, se ele fala bem, se ele se expressa bem, mas sim a parte psicológica dele, porque é um trabalhador que vai permanecer cerca de 8 horas atendendo centenas de ligações e de toda a natureza. Temos ligações só para orientação, mas temos também ligações que a adrenalina vai lá em cima, porque são ocorrências em andamento, pessoas tentando se matar, roubo em andamento, pessoas feridas, e ele tem que ter a paciência para captar todas as informações, porque quem vai despachar a ocorrência para a viatura, ele precisa do maior número de informações claras. Ele tendo isso, será a ocorrência despachada para a viatura, e a viatura, o quanto antes, da forma mais breve possível, ela vai comparecer para prestar o apoio que é necessário. Então, o atendente é fundamental. Por isso que o processo seletivo não é simples e tem que ser observado diversos aspectos. E o principal dele é o psicológico. São horas e horas que ele vai passar ali
numa certa tensão, atendendo todo tipo de ocorrência. E aquilo ele tem que saber lidar com aquilo, até mesmo para prestar um bom serviço ali na hora de ser encaminhado uma viatura, quando necessário, né? Então, a parte psicológica aí é fundamental para o atendente, seja ele civil ou militar, o ser humano, né, o Mauro? Qual que é a vocação para esse tipo de trabalho quando se trata de um civil? Porque muitas vezes um militar, acredito que ele já passou por outras situações dentro da instituição, já trabalhou em outras funções, já fez patrulhamento, por exemplo, não sei se é possível isso, estar no atendimento do Copom e já ter feito esses trabalhos na instituição, mas o civil não passou por isso, né? Que tipo de vocação ele tem que ter para poder fazer esse trabalho? Por exemplo, você pega uma ocorrência como essa de ontem lá em Botucatu, né? É uma coisa que está ali no calor do momento acontecendo e ele tem que saber lidar com aquilo enfim, e tocar o trabalho, né? Mauro, se você me permitir, Sim, Mascarenhas. complementar. Sim. O que acontece? A vinda dos civis aqui para o Copom, ele foi decorrente de estudo que assim, levou anos para ser estruturado, né, e verificada a possibilidade dessa implementação do nosso 90 do civis. Acontece que o próprio contrato, né, o projeto básico em que a gente acabou realizando através de licitação, né, uma empresa, ele já prevê uma série de requisitos para esse futuro teleatendimento de emergência. Dentre eles, eu posso estar para você aí, né, o segundo grau completo, uma experiência já em atendimentos aí nos call centers, né? A partir do processo seletivo, já é verificado um rol já previamente definido de critérios psicológicos e técnicos. Nos psicológicos, só para você ter uma noção, é verificado, dentre outras questões, uma alta resistência à frustração, né, uma resiliência muito grande, e o que possibilita esse atendente aí, né, esse futuro atendente, ter esse contato com a sociedade. Eu posso ser bem claro e nítido nessa questão aí do treinamento, em que existe uma equipe multidisciplinar, né, em que, pelo menos aí, durante esse curso, são verificados praticamente 20 matérias, são em torno de 20 matérias, em que há um acompanhamento periódico, né, e contínuo nesse treinamento, inclusive submetendo esse futuro atendente de emergência já a situações do que ele irá enfrentar no futuro pós-formação. Após isso, é feito um estágio, né, um estágio aproximadamente aí 2 meses de estágio, onde um acompanhamento de todas as ligações, de todas as intervenções que ele acaba realizando no setor do 90 e do 93. Paralelo a isso, existe a questão da figura da supervisão, que atualmente é exercida por sargentos, né, no qual ele, tendo essas ocorrências de gravidade, como que o senhor citou, e o que ocorreu em Botucatu, ele, de forma imediata, ele acaba acompanhando esse atendimento, né, tanto na questão da supervisão, quanto na questão de orientação durante a realização desse atendimento. Então, é uma preocupação muito grande nossa, né? O treinamento ele é muito focado nessa questão multidisciplinar, como o capitão Campos disse, em determinado momento ele está atendendo lá uma simples orientação ao público, e no momento seguinte ele está atendendo aí um desengasgamento, uma ocorrência de roubo em andamento. Então, tudo isso é verificado no treinamento para habilitar esse futuro atendente de emergência para que ele consiga exercer essas funções, né? E no caso, quando a ocorrência não é policial, é para o Corpo de Bombeiros, tudo funciona da mesma forma, até porque acontece no mesmo lugar. Ele só identifica se a situação é policial ou se é para bombeiros e a atuação é a mesma. Sim, no treinamento já é abrangido tanto essas questões aí que são próprias do 90 quanto do 93. A própria árvore de decisão, ela acaba, uma vez eu alimentando ela com as informações preliminares, né, do que se trata, né, a ocorrência, ela já vai me redirecionando para o atendimento. Mas eu posso ser bem claro e deixar bem claro que no treinamento é abrangido todas as possibilidades, né, todos os tipos de ocorrências
que são próprias do 190, quanto também do 193. Então, acaba tendo essa multidisciplinariedade, né, durante o atendimento. Capitão Campos, eu sempre faço essa pergunta em praticamente todos os programas, até para entender como é que funciona em cada departamento esse tipo de trabalho. Nos batalhões, no dia a dia, os policiais, quando iniciam o trabalho, vão à rua, passam lá pela preleção, tem a palavra do comandante, aquelas palavras, né, de motivação, enfim, aquela lição do dia a dia que tem que ser passada para a renovação do espírito do trabalho do policial toda vez que ele vai a campo. Você que é a pessoa ligada aí aos recursos humanos e às relações públicas, aí no Copom também tem esse trabalho, quer dizer, existe uma preleção no dia a dia, os atendentes do Copom também passam por esse tipo de conversa com algum trabalho de comandamento? Sim, ô Mauro. Além das preleções já pré-estabelecidas. Algum problema com o sinal do nosso capitão Flávio Martinez? Você está na escuta? Houve algum problema com o sinal do capitão Campos? Mauro, eu estou aqui. Com relação à pergunta que você fez sobre a preleção, sobre a instrução, essas coisas, a gente tem meia hora antes de começar o serviço efetivamente, que a gente faz a conferência do nosso efetivo e a gente passa para esse efetivo as orientações, alguma previsão de alguma manifestação, alguma coisa que vá acontecer grande naquele dia. A gente pega alguns procedimentos nossos relacionados a atendimento de ocorrência, despacho de ocorrência, observações no histórico das ocorrências que a gente faz, e a gente passa isso para o nosso efetivo, motivação, comentários sobre ocorrências dos serviços anteriores, algumas coisas nesse sentido. Então, todos os dias, o nosso efetivo é orientado, prelecionado, tal qual é feito com os batalhões territoriais, os batalhões que efetivamente fazem o policiamento na rua. Sim, capitão Campos, quer acrescentar algo mais nessa pergunta? Travou ali a sua imagem, mas pode seguir, agora está tudo bem. Caiu aqui, né, Mauro? Mas retornamos agora. Vamos lá. Basicamente é isso que o capitão Martinez falou, né? E nada como exemplo, né? Nada como exemplo, seja ele positivo ou negativo. Isso para tudo na nossa vida, né? Tanto positivo como negativo, para a gente corrigir alguns atos futuramente. E o policial aqui, ele ter plena convicção também de qual é o real valor dele neste cenário todo, em termos de ocorrências policiais ou mesmo atendimento ao público. Eu acho que o primordial aqui, durante essas preleções, além de a gente pré-estabelecer aí procedimentos operacionais que se tornam padrões, é também a valorização do policial e ele saber que em todo o circuito, o valor que ele tem, que ele é essencial a todos. Então, acho que isso aí é o primordial. Eu acho que a maior motivação em qualquer instituição seria essa. O funcionário, o policial, ou na iniciativa privada, ele saber o real valor dele e da função que ele exerce. Ele tem nessa plena consciência aí, acho que o serviço passa a ser bem desempenhado, né? Capitão Mascarenhas, tudo que cai no 190 vira ocorrência, não? Mauro, grande parte das ocorrências, né, elas são decorrentes do 90. Temos aquelas situações em que a viatura se depara com ocorrência, né, mas dos nossos chamados aqui oriundos do 190, aproximadamente metade acaba efetivamente gerando ocorrência, né, no qual há necessidade de deslocamento da viatura para o efetivo atendimento. Então, esse número aí, hoje, atual nosso, aproximadamente a metade das ligações acabam gerando as ocorrências. Como é que a Polícia Militar, capitão Mascarenhas, lida ainda hoje em dia, por incrível que pareça, com a questão dos trotes que são aplicados ao 190? Sim, infelizmente ainda há uma ocorrência, né, dos trotes, mas a gente já trabalha com a métrica aqui de atender todas as demandas como verdadeiras. Uma vez identificado, é classificado como trote e segue o nosso atendimento. Infelizmente ainda ocorre, mas
há uma previsão nossa aqui, né, inclusive em procedimentos operacionais padrão, para um tratamento aí voltado, né, para esse tipo de ligação, porque acaba acarretando um transtorno para nós. Porém, a gente parte da premissa que a demanda ela é verdadeira e damos o atendimento da forma técnica aqui, né, adequada. Porém, infelizmente ainda ocorre, né? Temos esse percentual de ligações, ele é pequeno, mas ainda ocorre. A polícia busca responsabilizar alguém que aplicou trote? Mauro, a gente tem uma demanda gigantesca aqui de ligações, né? E quando há uma persistência aí na realização desse trote, sim, a gente toma todas as providências cabíveis e legais para responsabilizar o causador desse trote, né? Que acaba causando um transtorno, na verdade, para toda a sociedade, né? Tem algum tipo de situação em que a pessoa está falando com o atendente no 190 e desiste daquela ocorrência e não quer mais o atendimento da polícia? Existem situações assim? Mauro, ele existe, mas como a grande parte das nossas atuações é de ação pública incondicionada, né? Ou seja, há um dever legal nosso de atuar, mesmo que a gente tenha frações das informações e a gente acaba entendendo que há uma necessidade do atendimento pela Polícia Militar, é efetivado, sim, a realização da ocorrência, né, do nosso cadastro, e para a posterior geração da ocorrência e o deslocamento da viatura. Capitão Flávio Martinez, tem denúncias que não são feitas, né, pelo 190, são feitas pelo site da Polícia Militar, policiamilitar.sp.gov.br. Barulho, pancadões, que tem sido muito comum aí nos últimos tempos. Por que determinadas situações as pessoas devem procurar fazer pelo site? Não é que elas devem procurar fazer pelo site, elas podem fazer pelo site, né? É um caminho a mais. É um caminho a mais, é um caminho a mais. O principal canal de comunicação numa situação de emergência é o telefone 190. Então, isso aí permanece inalterado. Mas, hoje, com o advento da tecnologia, existem outros canais adicionais, como, por exemplo, o site da Polícia Militar, que a pessoa pode cadastrar pela web uma ocorrência de perturbação do sossego, que não é uma ocorrência que, num primeiro momento, é uma ocorrência de tanta emergência ou tanta urgência como, por exemplo, um roubo em andamento. Então, daria para essa pessoa optar ou pelo atendimento pelo telefone 90 ou pelo site. Então, não é que ela deve, é um canal auxiliar, é um canal a mais que a população tem para se comunicar com a polícia. Certo. E tem coisas que só mesmo pelo 190 mesmo. Tem coisas que pelo 90. Por exemplo, a gente frisa no roubo, né? Porque é um crime grave, né? Aí é só pelo 90. Até porque acaba sendo mais rápido, né? O nosso atendente, ele recebe a ligação de uma ocorrência de roubo em andamento, o sistema gera uma pré-ocorrência, que é aquilo que eu havia falado anteriormente, de a gente repassar para aquele batalhão a notícia que está ocorrendo um roubo. E maiores detalhes a gente vai passando com os tempos. Então, com o passar do tempo, com a coleta das informações. Então, acaba sendo, essa informação chega em fração de segundos à ponta da linha. O policial militar que está patrulhando aquela região, ele recebe a informação praticamente em tempo real, ao mesmo tempo que nós estamos cadastrando a ocorrência. Então, por isso que, em situações mais graves, o atendimento é pelo telefone 190. Capitão Mascarenhas, Capitão Campos e Capitão Flávio, nós vemos aqui nas imagens, vocês três estão no mesmo ambiente, mesmo que aí de forma distante, né, uns dos outros, é uma grande sala gigante, e são postos de atendimento aí onde vocês estão sentados, né, que vocês ocupam nesse momento. E eu acredito que à frente de vocês exista um grande telão, onde vocês acompanham um monte de informações que chegam aí por imagens, né? O que vocês podem dizer a respeito desse ambiente em que vocês estão agora, Capitão Mascarenhas? Mauro, aqui, na verdade, é uma sala de treinamento e também de redundância do nosso 90. Então, no primeiro momento é destinado ao treinamento, então todos os cursos, né, que nós disponibilizamos para a Polícia Militar realizado aqui, né? Aqui é como uma espécie de laboratório, né,
onde a gente acaba vivenciando o sistema de uma forma voltada para o treinamento. No segundo momento, ele é utilizado aqui como redundância. Então, caso tenhamos problemas, né, ou inconsistências no nosso setor de atendimento de emergência, aqui acaba sendo utilizado também para atendimento da sociedade. Como o senhor pode ver, né, o senhor até comentou, né, o distanciamento aqui, a gente está seguindo os protocolos aqui, né, com relação à pandemia, então há um distanciamento aqui grande nosso, e a efetividade aqui dessa sala, ela acaba sendo grande nesse aspecto de treinamento, né, então, além disso, são gerados aqui também simulações, né, a gente acaba trabalhando aqui com simulações periódicas aqui, né, para fins não só de treinamento, mas de aperfeiçoamento, né, do nosso efetivo. Olha, pessoal, muita gente participando com a gente, acompanhando essa nossa transmissão pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal, também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, elogiando o trabalho do Copom, elogiando o trabalho dos policiais militares. As pessoas, inclusive, estão fazendo perguntas, já nós vamos a elas, mas eu queria saber do capitão Campos, o que é a sala de crise, capitão? A sala de crise, Mauro, é um advento, podemos dizer, aí, teoricamente novo aqui no Centro de Operações, né? Ela existe a partir de 2014 e é uma sala que a gente acaba, ela é estabelecida para grandes eventos, sejam eles greves, manifestações estudantis, carnaval, eventos que irá existir uma grande aglomeração de pessoas. E nessa sala de crise, o grande X da questão é que nessa sala de crise, quando ela é estabelecida, a gente tem também a participação direta e integrada de demais órgãos públicos, seja ele a CET, os representantes do metrô, Polícia Civil, Guarda Municipal, e todos trabalhando de forma integrada em tempo real, por meio de câmeras, o pessoal destacado que está no local dos fatos, passando informações e de forma integrada para estabelecer a melhor decisão para qualquer evento que possa aparecer, seja ele um auxílio ao público ou então um crime que ocorra no local. E assim, trabalhando de forma integrada, ter a melhor resposta possível. Capitão Mascarenhas, a gente falava instantes atrás sobre a questão dos trotes, como é que a polícia lida com isso e se responsabiliza aquela pessoa que aplicou o trote. Tem uma pergunta aqui nesse sentido do Vitor Cruz. Muito obrigado, Vitor Cruz, pelo envio da pergunta. Ele acompanha a gente pelo Facebook. Ele quer saber o seguinte: vocês já passaram por alguma situação em que trataram a ligação como trote e, na verdade, não era, Capitão Mascarenhas? A pergunta do Vitor Cruz. Perfeito, essa pergunta, muito boa. Como eu disse inicialmente, né, todas as nossas ligações, da mais simples à mais complexa, a gente tem uma atenção muito especial, e principalmente aquelas que têm uma conotação, né, uma denotação de risco iminente à vida, né, ou ao patrimônio. Respondendo diretamente aí, nunca aconteceu, né, e todos os protocolos aqui que a gente acaba seguindo são de acreditar no primeiro momento nos fatos que estão sendo veiculados. Somente após verificação criteriosa, né, de vários aspectos e que me induzam que aquela ocorrência é um trote, somente após essa verificação que eu classifico a ocorrência como trote. Então, felizmente, nunca aconteceu. Capitão Martinez, tem uma pergunta aqui do Lucas de Osasco, ela vai também já numa resposta que que você já deu. Eu perguntei sobre aí o ambiente de vocês, a questão dessa separação, por conta até da necessidade do afastamento em razão da pandemia. Ele pergunta como é que o Copom está funcionando na pandemia, se dá para manter os atendentes mais separados, você já destacou, né, como é que está funcionando, e dá para falar ao telefone de máscara o dia inteiro? A pergunta do Lucas de Osasco, Capitão Martinez. É uma pergunta boa nesses tempos, né? Dá para falar de máscara o dia inteiro, a gente está usando os protocolos, foram adotadas aqui, para vocês terem ideia, quase 50 medidas de prevenção ao coronavírus, desde a instalação de um túnel de desinfecção na entrada do prédio, distanciamento, uso de máscaras. Aqui no momento a gente está
sem máscaras, porque um do outro aqui está aproximadamente 6 metros. A gente está numa sala de mais de 100 metros quadrados. Então, a gente tem essa possibilidade de, nesse momento, não estarmos com a máscara. Álcool gel para todos os policiais e para todos os funcionários civis que trabalham no prédio, desinfecção do prédio, das posições de atendimento. Então, a gente promoveu também no setor de atendimento do telefone de emergência um distanciamento maior entre as pessoas. Então, a gente adotou quase 50 medidas de prevenção ao coronavírus para que o nosso serviço, que é um serviço essencial para o funcionamento da polícia, é um serviço essencial para a população. A gente, via de regra, essa interação entre a polícia e a população se dá por meio do Copom, é claro, pelas viaturas que estão no patrulhamento também, diretamente as viaturas, mas grande parte dessa interação entre polícia e população passa pelo Copom, então nosso serviço não poderia parar. Então, essas medidas foram no sentido do funcionamento do Copom continuar normalmente. Então, a gente conseguiu, com todas essas medidas que foram adotadas, manter o funcionamento normal, sem alteração aqui no Copom. Capitão Flávio, a população pode conhecer o Copom? Pode visitar? Está aberto para isso? Ou existem situações aí de coisas estratégicas mesmo que não podem ser mostradas? Eu vou pedir para o Campos responder essa pergunta, porque é mais a área dele, né? Dele de relações públicas. Capitão Campos, por favor. Ô, Mauro, já aproveitando, sim, a população ela pode visitar o Copom, só que nós temos datas previstas para isso durante o ano. É só o interessado ele entrar no site da Polícia Militar, no setor cultural lá do site da Polícia Militar, e de acordo com a agenda, com o calendário, ele enviar o nome dele com os dados para ser cadastrado na visita anual que tem no Copom. Ela pode ser uma, ou ela pode ser 2 ou 3 visitas, mas é só nesse período. Nos demais, a gente não costuma ter essa abertura aí, até mesmo para não interferir no bom andamento do serviço, né? No dia que vai ter essa visita, todo o efetivo nosso já se programa para a recepção dos visitantes. Então, é um procedimento que não altera aí o bom andamento do serviço, né? Então, a gente tomou por medida não abrindo essas exceções. Mas o interessante pode entrar no site da polícia e se cadastrar por lá. Muito bem. Ainda, Capitão Campos, pelo YouTube, a Fernanda Franklin está com a gente, acompanhando essa nossa transmissão do programa Gente que Fala. Ela pergunta qual foi a ocorrência mais estranha que vocês tiveram que dar prosseguimento. Então, a princípio, você, Capitão Campos, qual a ocorrência mais estranha? Mauro, é uma pergunta boa, mas eu nem colocaria como estranha, né? Mas eu vou te tratar de uma ocorrência que curiosa, talvez? Ela acaba sendo... Ela não acontece todos os dias, né? Mas é uma ocorrência de destaque nossa aqui, né? Dentre outras. A gente tem ocorrência aí com parturiente, por exemplo. Ou então, um exemplo que para nós é muito positivo, com ocorrência com criança, com bebê recém-nascido engasgado, por exemplo. E temos casos aqui de policial que, pelo telefone, ele faz orientação para a mãe ou responsável pela criança que está ali acometida com engasgamento e consegue passar os procedimentos e a pessoa lá no local atuar e conseguir desengasgar a criança, por exemplo. E isso para nós é uma vitória, é um orgulho aqui para nós, né? Por isso que eu falo que não só em ocorrências que envolvem crime, mas essas ocorrências, principalmente, e que não são poucas aqui, é que a gente vê a valorização do nosso serviço. E para o policial é uma vitória isso aí. É uma vitória e para a mãe, então, a pessoa que está ali com a criança, sem comentários, né? Ou seja, o policial tem que estar rigorosamente, o policial ou não, ou o civil, tem que estar rigorosamente preparado para todo tipo de situação que possa cair no 190. Para tudo, como já foi falado aqui, inclusive, ele atende uma ocorrência dessa, que ele tem que atuar dessa forma. Terminou essa ocorrência, na sequência vem uma orientação, ou então, na sequência já pode vir uma ocorrência de roubo, troca de tiro com indivíduos baleados, com policial baleado.
Então, ele tem que estar preparado para mudar o rumo o rumo da orientação em segundos. Por isso que o treinamento é sempre importante, o treinamento e a valorização do profissional, né? Mascarenhas, também essa pergunta, atendimento estranho, né, no sentido aqui do que fez, deixa eu ver o nome dela novamente, enfim, já eu acho o nome dela, mas essa pergunta sobre a ocorrência estranha, e também uma outra questão, vamos a essa, eu já faço outra questão, enquanto isso eu procuro o nome da nossa ouvinte aqui, da nossa espectadora. É a Fernanda Franklin, está no YouTube. Sim. Sim. Na verdade, para nós aqui não existe ocorrências estranhas, né? A gente trabalha com uma seriedade de tal forma que toda informação que chega para nós, ou toda solicitação, a gente acaba tendo um atendimento aí, né? Que segue os nossos protocolos, mas acreditando, né, nas informações que estão sendo fornecidas. Então, por mais que às vezes possa parecer lá, né? Pitoresca a solicitação ou de forma aí não muito adequada, mas é um cidadão que efetivamente lá está com uma necessidade e a Polícia Militar, dentro do seu papel aí de salvaguarda, né, da sociedade, de defesa, de guardião da sociedade, a gente acaba atuando, no mínimo, auxiliando, realocando ela para o órgão adequado com as informações necessárias, né? Então, esse é o nosso trabalho diário, a nossa vocação, e os esforços são realizados dessa forma, né? E aproveitando uma informação, eu acho que eu entendo como de utilidade pública, né? Foi falado da ocorrência de roubo aqui, por exemplo, né? Toda vez que eu tenho uma ocorrência em que ela tenha como uma necessidade aí, um atendimento rápido, e eu tenho como um risco aí, um risco iminente à vida, né, ou ao patrimônio, que a gente gera a chamada aqui pré-ocor. O cidadão, ele acaba fornecendo as informações em que são solicitadas pelo nosso atendente de emergência e, efetivamente, ela se inicia com o endereço que está acontecendo. A partir desse momento que é identificado esse tipo de ocorrência, já é gerada uma pré-informação, né, para o nosso setor de despachos, onde já, de forma preliminar, já é gerada uma ocorrência e é destinado uma equipe. Nesse momento, ainda assim, o nosso atendente ele continua no telefone com o solicitante, pegando maiores informações. Grande parcela grande parcela não, uma parcela dos nossos solicitantes acabam ficando impacientes, né, de forma que falam, pô, eu estou numa situação de emergência e os senhores aí não param de fazer perguntas. Mas aí a sociedade ela tem que ter essa ciência em que uma informação preliminar já foi gerada e já há um deslocamento efetivo de uma equipe, de uma unidade de serviço. O que está sendo gerado posteriormente são informações preliminares para subsidiar esse atendimento da melhor forma possível. Então, eu entendo como uma informação de utilidade pública, né? E já agradeço também essa oportunidade para estar gerando esse tipo de informação. É importante essa sua explicação. Tem muita gente que fala realmente, reclama, na verdade, né, de perguntas demasiadas e a demora por conta dessas perguntas demasiadas, mas isso tudo vai, como você explicou, capitão Mascarenhas, vai subsidiar o trabalho do policial militar que está na rua, né? Em cima dessa sua explicação, eu vou conduzir uma outra questão. Essas informações que são prestadas nesses questionamentos que são feitos pelo atendente do Copom, de alguma maneira, vão ajudar na agilização ou na formação dos boletins de ocorrência feitos pela Polícia Civil? Sim, na verdade, cada ocorrência que a gente atende aqui, ela tem o tratamento adequado, né, para o atendimento em si da ocorrência, mas, posteriormente, ela serve para uma série de outras intervenções nossas. Desde aspectos relacionados ao treinamento, né, a gente acaba realizando estudos de casos aqui, para verificar a melhor forma ou de aprimorar aquele atendimento. É gerado informações para subsidiar o batalhão local em termos aí de quantitativo de ocorrências, né, e redirecionamento de esforços para o atendimento dessa ocorrência. Então, sim, a pergunta é sim, ele acaba gerando outras intervenções que não só o atendimento propriamente dito da ocorrência, né? Tanto no âmbito de treinamento como inclusive de planejamento operacional.
Capitão Martinez, o público, claro, a gente já está quase há uma hora conversando aqui, o público já... Vocês são capitães, e aqui uma pergunta, para estar aí no Copom, nas funções de que vocês estão, é preciso que todos sejam aí do oficialato? Nas nossas funções, sim, Mauro. Mas a gente aqui no Copom, a gente tem todos os postos e graduações da polícia. Então, a gente tem desde o soldado até a nossa chefe hoje, que é uma coronel da Polícia Militar. Mas nas funções, a função de chefe do setor de recursos humanos, que é o campus, chefe da seção de treinamento e qualidade, que é o Mascarenhas, e chefe de operações, que é a função que eu estou hoje, sim, aí precisa ser oficial. É possível começar na Polícia Militar no Copom? É possível iniciar carreira na Polícia Militar já no Copom? Não é possível, Mauro. A pessoa que ingressa na Polícia Militar, ela vai fazer o curso de formação, seja o curso de formação de soldados, seja o curso de formação de oficiais, e a partir daí ela vai permanecer um período em formação, né? Dependendo do curso que ela estiver fazendo. Posteriormente a isso, ela vai escolher vaga e ela vai trabalhar num batalhão territorial, ela vai trabalhar no batalhão de área, ela vai trabalhar no policiamento. Sim. E aí, depois disso, ela pode pleitear vir para o Copom. Eu, antes de vir para cá, assim como o Mascarenhas e o Campos, eu também trabalhei em batalhão de área, fiquei 11 anos trabalhando na região central. E estou aqui faz 4 anos e pouquinho, 4 anos e 1 mês. Então, antes de vir para cá, todos nós que estamos aqui hoje, tanto oficiais como praças, não importa, exercemos as nossas funções em batalhões de policiamento. Nós fizemos policiamento. Capitão Campos, até onde é correto dizer que o Copom... vocês dizem isso, né? O Copom é o terceiro policial dentro da viatura, é verdade? É assim? É verdade, Mauro. Podemos considerar isso sim. Como falei, sem o Copom, a atuação da polícia, ela praticamente torna-se nula, porque o Copom ele entra com a parte tecnológica, né? Com o apoio tecnológico para o policial que está atuando ali na ponta da linha. Então, com informações, com cruzamento de informações de um indivíduo que já tem envolvimento em outra ocorrência, um veículo que participou de outra ocorrência, ou então imagens de via pública, e tudo isso o Copom pode fornecer com a informação. Então, se o Copom não tiver, e podemos citar um caso, por exemplo, até essa ocorrência de Botucatu. Se não existe o Copom, os policiais que estão atuando lá no local, talvez apareçam no local sem estar sabendo o que está ocorrendo exatamente. Então, por meio das ligações do 90, o Copom já vai abastecendo o policial de informações até mesmo antes dele chegar no local. Então, podemos considerar, sim, que o Copom seria um terceiro policial dentro da viatura. Capitão, você está com a palavra, sua despedida, 10 segundos para sua mensagem final para a população em relação ao trabalho do Copom. Bom, Mauro, eu agradeço aí a oportunidade, é um grande prazer aí falar com você e os ouvintes aí do programa Gente que Fala, da Rádio Trianon, e me coloco à disposição, em nome do chefe do Copom aqui da Polícia Militar, conte com a Polícia Militar. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Capitão Mascarenhas, a sua palavra final, 10 segundos. Moro, agradeço também a oportunidade e a nossa função, né, na Polícia Militar é sempre salvar vidas, seja através do 90, do 93, do atendimento realizado pela viatura, ou através aí dos meios que são cabíveis, né, pela internet. Então, nossa função aqui ela é levada a sério e obrigado aí por demonstrar aí a nossa atividade. Muito obrigado. Capitão Flávio Martinez, sua palavra final. Mauro, agradeço a oportunidade de retornar ao programa, né? O ano passado eu já estive aqui. E o Copom está à disposição da sociedade paulista. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, os oficiais amigos da Polícia Militar de São Paulo, nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Agora sim, o nosso encerramento, na mesa de som na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon,
Zenilda Salvato é a diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o diretor-geral do programa, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, seja pelas rádios, seja pelas redes sociais.